O que são variáveis? No exemplo passado, nós falamos sobre input, processamento e saída de dados, correto? É o que o seu software vai fazer. Vai receber dados, vai processar os dados e vai fazer alguma coisa. Basicamente, esse recebimento e esse processamento de dados, eles têm que ser guardados em algum lugar. E é para isso que servem as variáveis. As variáveis, elas são regiões de memória onde você guarda informação. Então, vamos pensar aí que na maioria dos programas que a gente escreve, a gente não está interessado apenas em ficar mostrando caixa de mensagem. A gente quer guardar aquela informação também de alguma forma. Vou usar um exemplo de um sistema bancário, onde você tem, por exemplo, o saldo de uma conta corrente e o nome do correntista. Para você guardar essas informações, você tem que pedir para o C# para ele reservar algumas regiões da memória do computador, que é onde você vai guardar essas informações. E essas regiões, novamente, que você aloca essas informações lá na memória do computador, elas são conhecidas como variáveis. As variáveis, elas guardam informação com algum tipo específico. Mais para frente a gente vai falar sobre tipagem no C# e você vai entender um pouco melhor. Mas existem diversas representações. Podem ter em texto, número, dentre outras opções. Então, vamos abrir aqui mais uma vez o Visual Studio e vamos abrir o nosso projeto aqui. Eu vou aqui no Tools e vou no Options. Você viu que eu estou com um tema escuro aqui, né? Mas aí você pode mudar. Existem algumas opções aqui que são azul, preto e branco. Eu vou deixar light aqui para facilitar a visualização dos vídeos. E caso você queira mudar aí também a cor do seu Visual Studio, é lá naquele menu que você faz isso. Agora que ele mudou aqui, eu vou no projeto e vou dentro do program.cs, eu vou dar 2 cliques. A hora que eu fiz isso, olha só que interessante. Então, vamos imaginar de novo aquele cenário onde é um sistema bancário que você tem que ter o nome do correntista e você tem que ter, inclusive, qual é a conta corrente dele. Para isso, você precisa criar uma variável. Para criar uma variável, você pode fazer com o tipo dela ou então com a palavra reservada chamada var, de variável. Então vamos usar essa palavra var e mais para frente, quando a gente falar de tipagem, eu mostro que existe uma diferença específica para você utilizar var ou você usar o tipo específico dele. Tá? Então aqui vamos escrever nome correntista. A variável ela pode tanto receber informações como também alterar informações. Então nesse caso aqui, ela vai receber e a gente usa o símbolo igual. Então nome correntista vai ser igual Raí Carneiro. Por se tratar aqui de uma composição de texto, né, um nome cheio de letras, eu estou usando essas aspas aqui em volta para falar que Raí Carneiro vai enviar o valor para o nome de correntista. Então, esse valor que você tem aqui, ele vai estar dentro agora dessa variável nome correntista. O que o C# faz é, ele pega esse nome de correntista aqui e coloca lá na memória dele. Então, vamos imaginar que o C# ele está fazendo mais ou menos isso. Ó. Ele pega um bloquinho de memória e esse nome aqui vai ser o nome que você acabou de digitar lá, né, que é nome correntista. Então, ele vai lá na memória, ele pega e faz um bloquinho lá e põe o nome correntista. Só que a variável, lembrando, ela tem um nome de variável e tem um valor, certo? Mas aí, legal, mas como que eu faço então para saber qual é o valor que eu coloquei dentro de nome correntista? Aqui é fácil saber porque eu estou vendo, porque foi eu que coloquei. Mas e quando o seu usuário vai digitar alguma coisa? Como que você vai saber qual foi a informação que ele colocou dentro de nome de correntista? Existe aqui uma classe chamada console que a gente consegue escrever algum valor. Então, dentro do console.write, você pode pedir para o computador, para o compilador, para ele escrever para você na tela o que está acontecendo. Então, nesse caso, eu estou colocando o nome da variável, estou colocando um valor para a variável, e agora eu vou pedir para o computador para ele escrever para mim qual é o valor correspondente que está dentro dessa variável. Então, eu vou colocar assim, nome da variável, 2 pontos, aqui eu vou pôr um mais, e nome correntista. Esse mais aqui
quando eu coloco ele, é para ele juntar. Então, ele vai juntar nome da variável mais nome do correntista. Então, aqui deixa eu fazer um console.readline, que é para ele esperar que eu digite alguma coisa e vai mostrar. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Eu criei uma variável chamada nome correntista e dei um valor para ela aqui, um texto. Logo em seguida, o computador, o meu compilador, ele vai escrever aqui na tela, ele vai falar assim, olha, nome da variável é igual, deixa eu pôr igual aqui, nome da variável é igual o que está dentro dessa variável. Lembrando, a variável ela recebe valor e também pode alterar o seu valor. Basicamente, o que ele faz é, ele pega essa variável, coloca na memória do computador e aquela informação fica lá. Então, aqui em cima, para você começar um projeto, é até bom eu te falar isso nesse momento, você clica com o botão direito no projeto que você quer startar e aqui tem uma opção chamada Set as Startup Project. Se você tem mais que um projeto, você pode falar qual é o projeto que vai começar quando você apertar o Start aqui. Então, nesse caso, ó, Set a Startup Project e aqui eu vou dar um Start. O que eu espero receber é nome da variável igual Raí Carneiro. Se tudo funcionou, vai dar certo agora. Ele vai buildar. Quando eu falo buildar, é esse processo aqui, ó, de fazer um build no projeto e analisar se tudo que eu digitei aqui está errado. Então, esse processo de build você pode acompanhar aqui na janelinha aqui de baixo, Output. Esse Output ele é responsável por te falar tudo o que está acontecendo no seu software naquele momento, inclusive erros. Então, olha só, aqui ele está me mostrando um output do que aconteceu. Ele falou, olha, esse projeto aqui, .exe, né, que é o nosso projeto nesse momento, ele buscou umas DLLs ali e beleza. Aí aqui apareceu agora ó, a janelinha escrito o nome da variável igual Raí Carneiro. Veja que mais uma vez, e para fixar o conhecimento, eu coloquei dentro de nome do correntista essa informação. Se eu trocar essa informação aqui, o computador vai ver que eu troquei e vai alterar. Então aqui a gente está falando em variável, que é essa primeira, e aqui a gente está falando em valor. Toda variável tem um valor que é guardada na memória do computador. Basicamente isso.